Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Escola Segura. Eu sou a Raíssa, aluna do nono período do curso de Medicina da UFMS, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferimentos e hemorragia nessa primeira parte da aula. E na segunda parte, a Thais vai falar um pouco sobre queimaduras e choque elétrico. Vamos começar. Bom, o que é um ferimento, né? Ferimentos são lesões que promovem rompimento da pele ou até mesmo de camadas mais profundas, como músculos, vasos sanguíneos, e até mesmo pode lesar algum órgão interno. A gente vai ver que existem diferentes tipos de ferimento, né? E diferentes condutas em cada caso. E basicamente o que a gente vai falar hoje são dos ferimentos abertos superficiais, dos abertos profundos e também dos fechados. Bom, os ferimentos abertos superficiais, eles são os mais frequentes, né? Provavelmente os que vocês encontram geralmente sempre, porque as crianças acabam correndo na hora do recreio, enfim, todas as atividades das crianças acabam gerando um risco maior deles sofrerem esse tipo de ferimento. Geralmente são um arranhão, uma esfoladura de qualquer extensão, pode ser pegar todo o braço ou toda a perna, sendo superficial, a gente enquadra nesse grupo, e geralmente lesões que acometem basicamente a camada mais externa da pele. Eles podem causar muita dor, então a criança pode ficar bastante agitada, chorando muito, então sempre acalmar a criança, né? E tomar cuidado, porque esses são os principais que a gente tem que ficar atento para o risco de infecções. Bom, então, o que a gente deve ou não fazer? Essa aula, ela foi, como todo mundo já sabe, ela foi preparada para quando a gente pensou em fazer o encontro presencial, né? Mas como a gente está fazendo de forma remota, vocês vão pensar aí no que vocês acham que é o correto de ser feito, e assim que eu passar, vocês vão ver a resposta. Então, pensem se vocês fariam ou não a conduta que eu vou falar. Primeiramente, para o ferimento aberto superficial, vocês acham que eu deveria lavar com água e sabão o ferimento? Pensem. Bom, sim, com certeza. O ferimento superficial, ele pode estar cheio de terra, dependendo de onde a criança cai, pode ter qualquer material ali. E a primeira coisa que você tem que fazer é limpar o ferimento. Então, lavar com água e sabão é o mais indicado. Eu devo usar pomadas ou outros medicamentos na ferida? O que vocês acham? A resposta é não. Nesse tipo de ferimento, vocês não vão colocar nada. Tem gente que quer colocar pomada, medicamento, ou mesmo até plantas, né, medicinais, ervas. Gente, não é para colocar nada no ferimento. Nada. É apenas lavar o ferimento com água e sabão, que ele mesmo vai curar ali por volta de uns 2 dias. Não pode colocar nada, porque a nossa preocupação nesse caso, como eu já tinha dito, é com infecção. Então, qualquer coisa que vocês coloquem nessa ferida pode infeccionar a região do ferimento, e vocês podem causar um prejuízo ainda maior do que o próprio ferimento, entendeu? Para a criança. Então, não colocar nenhum tipo de material sobre a ferida. Agora, cobrir o ferimento com uma gaze limpa, né? Estéril, de preferência. O que vocês acham? Que sim, né? Como eu já havia dito, você lava com água e sabão e cobre o ferimento. É só isso, não precisa colocar nada a mais. E de preferência limpa, né, gente? Tem que sempre lembrar disso para não infectar o ferimento superficial. Então, recapitulando, o que a gente deve fazer nesses casos? Quando uma lesão for pequena, os cuidados eles podem ser realizados no local mesmo da ocorrência, né? Então, não precisa ir para nenhum hospital, nem nada, são coisas simples, né? Geralmente, que as crianças sofrem algum arranhão e tal. O que a gente vai fazer é o seguinte: sempre lavar as mãos com água e sabão.
Sempre que for realizar qualquer procedimento nas crianças, tem que lavar a mão, tem que estar com a mão limpa para evitar a infecção. De preferência, na caixinha de primeiros socorros, como vocês já viram, tem luva. Colocar as luvas, né, para evitar que esse ferimento se infeccione. Aí, logo depois de lavar a mão e colocar a luva, a gente realiza a limpeza imediata, né, com água e sabão, no local da ferida e cobre com a gás. Isso é o suficiente, não precisa fazer mais nada, não precisa passar pomada, por nada além disso, certo? Se a lesão for muito extensa e você não estiver conseguindo manejar ali no momento, ou a criança estiver muito agitada, está chorando bastante, você não consegue fazer nada, se nesse caso aí é melhor você encaminhar imediatamente o escolar para a UBS ou para um pronto-socorro de referência. Agora, os ferimentos abertos profundos, né? A gente estava falando antes de uma lesão que só era ali na camada mais externa da pele. Aqui não. Aqui a gente pode ter até lesar mesmo outras estruturas, como os vasos sanguíneos, né? O músculo, enfim. Nesse caso, é importante a gente ter o conhecimento dessas estruturas que eu vou explicar. São as artérias, as veias e os vasos capilares. Todos são vasos sanguíneos, mas se algum deles forem atingidos, a gente tem que prestar atenção no como o sangue está se comportando ali no ferimento. Bom, a artéria é um vaso que leva sangue que acabou de sair do coração, então ele está pulsando muito. Vocês vão ver que, se caso acontecer, né, ele jorra, é como se o sangue estivesse pulando, então é um sangramento de forma pulsátil, né, e um vermelho vivo. Então fiquem atentos que esse tipo de sangramento sangra muito rápido, então vocês têm que tomar uma atitude muito rápida, que sangra bastante, né? No caso da veia, já é um fluxo mais lento, mais estável e vocês vão ver uma cor mais escura, né? Não um vermelho vivo. Então, nesse caso também sangra bastante, mas em menor proporção. E no caso dos vasos capilares, geralmente é bem pouco, né? Um fluxo lento, uniforme e é menos preocupante, digamos assim. Né? De toda forma, a gente tem que ter as condutas, mas nesse caso é menos, digamos, menos preocupante mesmo. E podem ser causados por diversos objetos, vidro, faca, canivete, até mesmo mordedura de animais, né? E queda de alturas. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer da mesma forma, vocês pensam e me falam, pensem e eu vou falar a resposta para vocês. Bom, lavar com água e sabão. Vocês acham que nesse caso é interessante fazer isso? Bom, gente, não. Nesse caso, não é para lavar com água e sabão. Vocês já viram que quando a gente tem um machucadinho, forma uma casquinha? Essa casquinha é a maneira que o corpo encontra de parar esse sangramento, porque senão a gente vai ficar sangrando sem parar. Então, existe a casquinha para a gente parar de sangrar. Se é um sangramento profundo, está sangrando bastante, né? O que vai acontecer? Eu não posso lavar com água e sabão, porque senão eu vou impedir que essa casquinha se forme. Vou ficar lavando e vou continuar sangrando sem parar. Então, nesses casos, a gente não lava com água e sabão. Agora, cobrir o ferimento com gás limpo. O que vocês acham? Sim, né? É importante eu cobrir o ferimento com uma gaze limpa para até já conter um pouco do sangramento, né? Até eu tomar outras medidas. Remover objetos encravados. Se tiver, por exemplo, uma faca, um canivete ou um pedaço de vidro, né? Encravado no ferimento, vocês acham que deve retirar? Não, gente. Em hipótese alguma, vocês vão fazer esse tipo de coisa. Vocês vão deixar qualquer objeto que esteja encravado no ferimento. Não pode retirar, seja o que for, vocês não podem retirar, porque isso pode aumentar ainda mais o sangramento e piorar o ferimento na criança. Então, mesmo que seja meio desesperador, né, tá ali uma faca, né, no braço da criança.
mas eu não vou retirar, vou encaminhar ele, né, pro pronto-socorro de referência, que eu vou falar mais para frente, só que eu não vou retirar, em hipótese alguma, nenhum objeto. Realizar o torniquete na região acima do ferimento. O que vocês acham? Também, de forma alguma, eu vou realizar esse tipo de técnica, tá? Isso é uma técnica que precisa ter muito conhecimento e não é indicado nesse caso para vocês, porque eu posso até causar uma amputação no membro. De alguma forma, se você parar totalmente a circulação da pessoa ali, para evitar que ela sangre muito, talvez você, inclusive, possa fazer com que ela perca o membro dela. Então, não faço isso de forma alguma. Então, só para recapitular, todos os procedimentos que a gente deve fazer em relação aos ferimentos abertos, né, profundos, a gente vai lavar as mãos com água e sabão, como sempre, qualquer procedimento que eu vá realizar na criança, eu tenho que lavar as mãos com água e sabão e, de preferência, calçar as luvas para evitar a contaminação do ferimento. O que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou cobrir o ferimento com uma gaze estéril, né, um pano limpo, e vou realizar uma compressão do local, porque dessa forma, se eu realizar a compressão, eu já vou estar contendo o sangramento ali, vou estar evitando que o sangramento aumente. E eu vou enfaixar, né, mantendo a compressão, posso enfaixar o membro, mantendo a compressão, só que de forma alguma garrotear, então eu não vou apertar muito, eu vou só comprimir levemente para conter o sangramento, mas não vou apertar demais. Tá? E, em seguida, eu vou encaminhar imediatamente o escolar para o pronto-socorro de referência, né? Para, assim, lá no hospital, eu ter os cuidados posteriores. Bom, agora, o que eu não devo fazer de forma alguma, gente? Eu já falei para vocês, mas eu vou frisar aqui. Não vamos lavar a lesão, no caso de ferimentos muito profundos, que estão sangrando bastante. Não vamos realizar o torniquete também. Não vamos fazer isso, porque pode causar mais prejuízo ainda para a criança. E jamais remover nenhum objeto encravado. Agora, falando um pouquinho sobre ferimentos fechados. O que é um ferimento fechado? Eu olho para a criança, ela acabou de cair ali e ela não tem nada. Talvez ela possa ter uma hemorragia interna, tá? É importante a gente saber identificar esse tipo de ferimento, porque ele é muito grave, ele pode ser até fatal. E quando que a gente vai suspeitar disso? Ah, não é só uma quedinha leve, igual as crianças geralmente costumam cair na escola. Não é assim. É uma queda de uma altura significativa, ou de um objeto muito pesado que cai sobre o corpo deles, eles são muito frágeis. Então, às vezes, uma coisa que não é pesada para você, para uma criança de 4, 5 anos, já é um peso importante. Então, sempre ficar atento a isso. Quando as crianças começarem com sintomas, por exemplo, de pele muito fria, tá transpirando bastante, vomitando sangue de repente, ou muito agitada, começa a ficar confusa, sonolenta, do nada, com muita falta de ar, muito pálida também. Então, todos esses sintomas são preditivos de uma possível hemorragia interna. Então, a gente tem que ficar preparado, né, para suspeitar disso e sempre que suspeitar, ligar imediatamente para o 192, né, para o SAMU, porque eles vão saber identificar esse tipo de coisa muito melhor que a gente, né, lá no caso na escola, e com as condutas necessárias, tá? Então, sempre que suspeitar de uma hemorragia interna, ligar para o SAMU. E agora, por último, eu vou falar um pouquinho sobre sangramento nasal, porque é muito frequente, né? Vocês devem sempre no cotidiano de vocês ter uma criança que perde sangue pelo nariz. É muito, muito mesmo frequente. E ele pode acontecer por diversos motivos. Pode ser que a criança bata o nariz de forma muito forte, né? Por uma contusão. O coleguinha colocar alguma coisa dentro do nariz dele,
né, lesão por objetos, então, ou até mesmo por pelo calor, né, que é algo muito comum aqui na nossa cidade, né? As altas temperaturas, elas também, em algumas pessoas, elas podem causar sangramento nasal. E aí, nesse caso, o que a gente deve ou não fazer? Muitas pessoas acham que inclinar a cabeça da criança para trás resolve. O que vocês acham? Vocês fazem isso? Bom, gente, não é para fazer. Isso não é o correto, né? O correto é manter a cabeça da criança ereta, né? Deixar ela sentada, não deita, né? E deixar ela sentada e com a cabeça ereta. Conter o sangramento apertando as narinas. Isso também é ideal. Deve ser feito, né? A criança, primeiramente, você tem que acalmar a criança, né? Deixar ela na posição reta e apertar, comprimir as narinas dela para conter o sangramento. Colocar compressas frias sobre a testa e a nuca. Muita gente também faz isso. O que vocês acham? Isso é muito bom também, diminui bastante o sangramento. E é isso, gente. Os procedimentos básicos, né, nesse momento, é acalmar a criança. Primeiramente tudo, porque ela vai ver um monte de sangue saindo pelo nariz, então ela vai começar a chorar e o choro vai piorar o sangramento também. Então, primeiro de tudo, acalmar a criança. Sentar ela com a cabeça levantada e reta, apertar os dedos, né? Apertar os dedos, né, para conter o sangramento na narina, colocar compressas frias sobre a testa e a nuca e evitar suar o nariz nas primeiras horas após o ocorrido, porque lembra que eu falei da casquinha? No nariz é a mesma coisa, vai começar um sangramento e vai formar uma casquinha. Então, se eu assoar o nariz ou ficar lavando o nariz, eu não vou parar de sangrar. Então, aconselhar sempre, né, a criança a não assoar o nariz nas primeiras horas ali do ocorrido. E se de alguma forma o sangramento ele não for contido, né, a criança não parou de chorar, ela está muito agitada e ainda sangrando muito, a gente indica que encaminha o escolar para o pronto-socorro de referência. Bom, gente, era isso da minha parte. É muito simples, a gente não precisa fazer muitas coisas, né, para lidar com os sangramentos, né, os ferimentos em geral. Então, fiquem atentos ao que eu disse para não fazer, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E agora a Thaís vai começar a segunda parte da aula. Muito obrigada. Olá, meu nome é Thaís Cavico e sou acadêmica do 9º período de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Agora, dando continuidade à 4ª oficina do projeto Escola Segura, iniciaremos a aula de queimaduras e choque elétrico, que também são 2 temas muito importantes e comuns no nosso dia a dia. Iniciando então com o tema queimaduras. As queimaduras são lesões, principalmente na pele, causadas por contato com uma fonte de calor ou frio excessivos, ou até causada por contato com alguns produtos químicos. Essas queimaduras geralmente são classificadas de acordo com a gravidade e profundidade que elas atingem. Então, a gente tem a classificação indo do menos grave para o mais grave. Queimadura de primeiro grau são lesões superficiais, apenas com vermelhidão da pele e dor local. Queimaduras de segundo grau, a gente tem formação de bolhas, que geralmente são muito dolorosas. E queimadura de terceiro grau, que tem uma cor esbranquiçada ou até mais enegrecida, escura, e são indolores, porque é mais profunda e destrói até as estruturas da pele que fazem a gente sentir dor. Então aqui a gente tem 3 imagens. A primeira, uma queimadura de primeiro grau com uma vermelhidão. A segunda, uma queimadura de segundo grau com bolhas, podendo ocorrer, por exemplo, por exposição muito excessiva da criança ao sol. E por fim, uma queimadura de terceiro grau, mais intensa e profunda, já acometendo o tecido mais profundo. Aqui nós temos uma classificação muito utilizada nos serviços de saúde para calcular o quanto do corpo foi queimado. Então, a gente somaria os valores de cada parte afetada. Eu coloquei só como base para comparação entre o adulto e a criança e para mostrar que na criança e no bebê, o tronco e a cabeça são muito importantes, porque ocupam uma parcela muito grande do corpo.
então requer uma atenção maior queimaduras nesses locais. É importante conhecermos também as causas mais comuns de acidentes causando queimaduras. Conhecendo elas, que a gente pode fazer o possível para evitar que esses acidentes ocorram. Então, a gente tem aqui escaldadura, que seria acidente com líquido quente. A gente pode evitar deixando as crianças longe de cozinha, ou ainda verificando a temperatura de banho de crianças menores. Exposição excessiva ao sol, que pode causar também uma queimadura mais leve, só com vermelhidão, mas também pode ocorrer como no caso daquele bebê que chegou a ter bolhas e uma queimadura de 2º grau. Fogo e objetos quentes, como vela, chama de fogão, chapinha, até escapamento de moto. Então, para evitar, a gente precisa deixar as crianças longe desses locais. Substâncias químicas, é importante saber sobre isso também. Às vezes na escola tem algum local que guarda esses produtos de limpeza. Então, é importante deixar longe das crianças, porque alguns podem causar queimaduras, além da intoxicação. E exposição à eletricidade, que falaremos mais à frente na aula de choque elétrico. Aqui no caso, pensando em queimadura por calor, eu vou falar algumas condutas e vocês pensem rapidamente se pode fazer ou se não pode. Furar ou estourar bolhas, sim ou não? Não. Se você estoura essa bolha, você acaba abrindo espaço para que ocorram infecções nesse local. Então, nunca deve-se estourar bolhas. Aplicar creme sobre a área queimada, sim ou não? Também não. O creme pode irritar ainda mais a pele, causando lesões mais graves, pode grudar nesse local que já está queimado, então prejudicaria a cicatrização. Então não deve se passar cremes também. Passar gelo na queimadura, sim ou não? Não. O gelo também pode queimar a pele e nesse momento uma nova lesão não é o que a gente quer. Então não deve se passar gelo. Aqui, resfriar a área queimada em água corrente, sim ou não? Sim, essa é a conduta mais importante quando a gente está diante de uma queimadura por calor. Então, pode deixar por um tempo a mão em água corrente, liga a torneira e deixa a água cair, e, se possível, uma água mais fria, em uma temperatura agradável. Retirar a roupa grudada na área da queimadura, sim ou não? Não, retirar a água do local pode fazer com que a pele saia junto. Então, não deve tirar. Nesses casos mais graves, deve-se esperar o resgate e eles farão a remoção mais adequada. Então, aqui, novamente, o que se pode e o que se não pode fazer. Então, a conduta mais adequada é resfriar a área queimada em água corrente. Então, qual é o passo a passo do que fazer diante de uma queimadura? Avaliar a segurança da cena, então eu não vou entrar em um local que está pegando fogo, por exemplo. Afastar a vítima do agente causador ou o agente da vítima, se a cena estiver segura. Se houver fogo nas roupas, apagar as chamas usando um cobertor ou qualquer tecido grosso. Pode pôr, por exemplo, uma toalha úmida. Resfriar a área queimada colocando essa área embaixo de água corrente fria por cerca de 10 minutos. Ou utilizar compressas com gases estéreis umedecidas com água fria ou soro fisiológico. E muito importante, tomar muito cuidado com os bebês e crianças pequenas, não deixar eles muito tempo expostos à água fria, porque isso pode causar queda da temperatura do corpo todo, que também é prejudicial. Em seguida, você deve expor a área queimada, cortando as roupas que não estejam aderidas e retirar objetos. Então, se estiver grudada na pele, a roupa não retira. Retira só o que está ao redor. E retira anéis, por exemplo, porque com a queimadura, a pele pode inchar e o anel prender a circulação do dedo. Não perfurar bolhas, como já foi dito, porque pode causar infecções. Não aplicar qualquer substância como pomadas, cremes, pasta de dente, óleos, clara de ovo na área queimada. Isso também pode causar infecções e lesões ainda maiores. E se houver sangramento ativo, comprimir a área e cuidar das outras lesões associadas antes de cobrir a queimadura. E após o resfriamento, cobrir a área queimada com gases estéreis secas e enfaixar. E manter o calor corporal com um cobertor leve ou uma manta. E muito importante saber para onde levar essa criança após a queimadura.
Em caso de queimaduras de pequenas áreas do corpo, encaminhar o escolar para o pronto-socorro de referência após os procedimentos descritos. Queimaduras em mãos, pés, face, tórax, região genital e pescoço. Acionar o SAMU 192 e resfriar a área queimada com água fria. Em queimaduras extensas, eu vou acionar o SAMU 192 e também resfriar com água fria enquanto eu espero. Em caso de queimadura por produtos químicos, eu vou rapidamente acionar o SAMU 192, eu vou avaliar a segurança da cena, realizar a avaliação inicial da vítima, eu vejo se ela está consciente, se está respirando. Eu vou tentar identificar o tipo de agente químico, informar para a equipe do SAMU, logo na ligação, e, se for possível, levar o frasco do produto para o hospital. Eu tento lavar também imediatamente o local da queimadura com grande volume de água corrente e não utilizar neutralizante para lavagem, eu vou lavar com água mesmo. A lavagem deve ser iniciada imediatamente e mantida até a chegada do SAMU e continuada geralmente durante o trajeto até o hospital na unidade do SAMU mesmo. Os produtos em pó, como cal, devem ser escovados e totalmente removidos antes da lavagem. Então, esses produtos mais em pó, geralmente não é interessante lavar. É importante esperar ou perguntar para o SAMU na ligação o que fazer. Porque ao lavar, você pode fazer com que ele molhe e grude na pele. Então, é importante esperar. E é importante também retirar roupas e sapatos que foram atingidos, exceto se eles estiverem aderidos à pele. No caso de queimadura por inalação, que pode ocorrer por inalação de fumaça ou de gases ou vapores aquecidos, é importante ter uma atenção redobrada. Esses produtos geralmente causam lesões nas vias aéreas, causando dificuldade respiratória, rouquidão e até morte da vítima. Então, sabendo da importância e da gravidade desse caso de queimadura, é importante rapidamente acionar o SAMU, porque é uma queimadura mais grave, pode queimar garganta, nariz, tudo por dentro e dificultar a respiração da criança, fazendo com que ela pare de respirar. Depois de chamar o SAMU, avaliar a segurança da cena e se manter tranquilo para conseguir acalmar a criança. Se a cena estiver segura, retirar rapidamente a criança do ambiente e levar ela para um local mais arejado em que ela possa respirar ar puro. Cuidar das alterações que ameacem a vida. E para a criança consciente, sem outros traumas associados, preferir a posição sentada, em que ela consegue respirar melhor e evita também que ela engasgue. É importante aquecer a vítima, no sentido de não deixá-la tão exposta. Então, você pode colocar uma manta por cima e estar preparado para realizar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que já foi explicada em aulas anteriores, se for necessário. Sobre queimaduras foi isso. Qualquer dúvida podem perguntar aí no chat, estaremos disponíveis para responder. E agora iniciaremos a aula de choque elétrico. Bom, choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo, que pode causar queimaduras, arritmias, que são alterações no batimento do coração, e até mesmo morte. Deve-se lembrar que a água torna o choque mais perigoso e que a corrente elétrica passa por vários corpos que tiverem contato. Então, se eu tomar choque e você chegar e encostar em mim, você também pode levar choque. Aqui, novamente, a gente vai fazer aquele esquema. Eu falo uma conduta e vocês pensam se pode ou se não pode fazer. Tocar na vítima para afastá-la da corrente elétrica. Sim ou não? Não. Como eu acabei de dizer, a corrente passa de um corpo por outro. Então, se você encostar em mim, você vai acabar levando choque também, o que não ajuda na situação. Desligar a chave geral de energia, sim ou não? Sim. Desligar a chave geral é a forma mais eficaz de interromper essa corrente elétrica. Então, imediatamente, essa criança vai parar de sentir o choque. Então, deve ser feito. Afastar a vítima, se necessário, com um objeto seco que não conduz energia. Exemplo, cabo de vassoura. Sim ou não? Sim, também deve ser feito. Se a criança estiver em contato com a corrente elétrica ainda, você tocando em um fio desencapado, por exemplo, você pode usar esse cabo de vassoura que não conduz energia para afastar esse fio da criança, o que vai ser bem eficaz no momento. Então, das condutas que devem ser feitas, desligar a chave geral de energia e afastar a vítima, se necessário, com um objeto seco que não conduz energia.
Nunca devemos tocar na vítima ainda em choque. Então, o que vocês deverão fazer diante de uma vítima com choque elétrico é se certificar de que a vítima esteja fora da corrente elétrica antes de iniciar o atendimento e não tocar nela até que ela esteja separada da corrente elétrica. Se a vítima ainda estiver em contato com a corrente elétrica, fio ou tomada, desligar a chave geral ou retirar esse fio da tomada. Então, se for um aparelho que está dando choque, você pode retirar também ele da tomada. E ao redor da escola, se a vítima estiver em contato ou próxima de fios de alta tensão, não se aproximar e acionar imediatamente a eletro para providências de interrupção da corrente elétrica, porque já são situações que fogem do controle. Então, você pode ligar para a eletro, também pode ligar para o SAMU para fazer o atendimento posterior. Imediatamente após a interrupção da corrente elétrica, iniciar o atendimento da vítima ABCDE. Então, você vai ver se ela está respirando, se não teve uma parada. Você também deve cuidar das situações que ameacem a vida, porque juntamente com o choque ela pode ter se machucado, se tiver um sangramento junto, faz uma compressão no local. Então, tem que tomar conta de toda a situação. E procurar por queimaduras das regiões de entrada e de saída da corrente elétrica. Então, pode ser necessário resfriar esse local, se for uma mão, pé e tudo mais. Se o choque ocorreu em tomadas ou fios de baixa tensão e a vítima estiver consciente e com respiração normal, você vai encaminhar ela para o pronto-socorro de referência. Então, você pode levar no local mais próximo que pode fazer esse atendimento, que é um pouco menos grave. Se a vítima apresentar alterações da respiração ou do estado de consciência, você tem que acionar rapidamente o SAMU e você tem que estar preparado também para iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, se for necessário. Também, como já foi explicado em outras aulas, você vê se essa criança ainda está respirando, se tem pulso e caso seja negativo e ela não responda, você pode iniciar essas manobras de ressuscitação. É importante prestar atenção para traumas associados no caso da vítima ser arremessada à distância, que seriam choques mais graves, em postes de energia, por exemplo. E é importante não movimentar a vítima e se conseguir estabilizar a coluna, porque pode ter uma lesão de coluna e movimentar muito a vítima pode agravar isso. E também, uma orientação que é básica, mas é muito importante, é que devem ser colocados protetores em todas as tomadas elétricas, especialmente nas creches. É uma medida bem simples, como dessas imagens, mas que ajuda bastante a evitar esses acidentes, porque crianças geralmente são curiosas, principalmente as menores. E é isso, muito obrigada. A gente agradece a presença de todos que se disponibilizaram a aprender um pouco mais sobre ferimentos, hemorragias, queimaduras e choque elétrico. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que a gente vai responder. E com esse quarto encontro, a gente chega ao fim dos encontros planejados à distância. Esperamos vocês no quinto e último encontro, que será presencial em cada SEI. E tenham uma boa tarde e muito obrigada.